Culpa é um assunto frequente nas sessões de terapia. É muito comum que nós terapeutas falemos que a pessoa precisa sair do campo da culpa e entrar no campo da responsabilidade. Mas qual que é a diferença entre eles e como fazer isso? Fica aí no vídeo até o final para a gente refletir junto aí sobre esse assunto. Saudações, eu sou Rafael Baúti e seja muito bem-vindo ao Inner Innovation. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sentimento de culpa. Em termos mais populares, a culpa geralmente está associada com a ideia de pecado, ou seja, fazer algo contrário a uma suposta moralidade. Veja bem, mesmo que você não seja religioso, é bem possível e provável que essas questões façam parte do seu universo simbólico, porque isso constitui a nossa cultura. Se você tem um certo senso moral que vai te fazer julgar determinadas coisas como certas e outras como erradas, então você está funcionando dentro dessa lógica. De maneira geral, quando estamos culpados, nós estamos frustrados porque fizemos alguma coisa que vai contra a conduta deste eu idealizado, que é supostamente a imagem que eu construí de quem eu devo ser. E quando eu estabeleço um padrão do que eu devo fazer, do que eu devo falar, de como eu devo agir, como eu devo reagir, em certo sentido acabo oprimindo a minha livre expressão. Agora, é claro que aqui eu não estou falando de uma decisão consciente de, em certo sentido, oprimir, esperando modular algum aspecto da minha natureza. Até porque isso não é o que a gente geralmente observa. Mas então o que será que funciona como esses parâmetros sobre nós mesmos? Por que será que a gente constrói esse eu idealizado? Bem, eu diria que um fator importante nisso é a nossa dependência, veja bem a palavra dependência, de uma estrutura social. Nós somos animais sociais e, de maneira geral, nós não sobrevivemos sozinhos. Eu imagino que a maioria de vocês sabe que se for deixado no meio de uma floresta, sozinho, é bem possível que não consiga sobreviver. I am totally alone right now, with only my thoughts. I can literally say anything I want. Então, enquanto a gente tiver a nossa vida atrelada a essa estruturação social, em algum nível, nós vamos ter que conviver com uma certa insegurança que nos diz respeito a essa dependência implícita de sermos rejeitados. Imagine a seguinte imagem: você está lá com a sua tribo no meio da floresta e por mais que a vida lá seja muito mais difícil, muitos predadores, muitas ameaças, dentro dessa estrutura você sente algum nível de proteção. Imagine o que é a nível emocional para essa pessoa ser excluída, ser deixada de lado, ser expulsa dessa estruturação social. Nós estamos falando a um nível de sobrevivência. Então é claro que o medo é a emoção que corresponde a isso. E por isso que, de maneira geral, nós estamos sempre buscando pertencimento e utilidade para afirmarmos o nosso vínculo com a nossa tribo. Pertencer significa compartilhar uma realidade, compartilhar ficções, e entre elas está o sistema moral que vai nos dizer a nível social o que é certo, o que é errado, o que se espera de mim e o que eu não devo fazer. E a ficção é essa capacidade humana incrível de tornar simbolismos e fantasias compartilhadas socialmente. A nossa capacidade de compartilhar algo na qual um grupo considere verdadeiro. Veja bem, é uma questão puramente social. O grupo considera verdadeiro. Aqui a gente não está falando de uma constatação científica sobre algum tipo de fato. Então veja bem, se nós temos essa insegurança que nos impele a buscarmos e a nos sentirmos pertencentes, quando essa insegurança ela é ativada por algum motivo, geralmente porque não estamos nos sentindo úteis, ou quando por algum motivo não nos sentimos pertencentes, nós vamos experimentar uma sensação negativa, um alerta, que ao meu ver, teria uma nomenclatura muito acertada como ansiedade social. Esse não é um vídeo específico sobre ansiedade, mas se é um assunto do seu interesse, você pode assistir esse vídeo aqui do card. Então nós temos nossa ansiedade social de um lado
e do outro lado a nossa percepção dessa questão cultural, desse moralismo cultural. Então nós somos convidados a fazer parte disso. Mas esse convite, ele não é um convite totalmente aberto, né? Porque nós temos essa insegurança, essa necessidade de pertencimento que vai, em certo sentido, nos impelir a aceitarmos esse convite. E até aí, em certo sentido, tá tudo bem. A não ser quando nós começamos a experimentar divergências entre essa moralidade e o nosso campo pessoal, nossa natureza, nosso campo subjetivo. Mas então como é que a gente faz para poder lidar um pouco com esse impasse? Para a gente continuar o nosso raciocínio, a gente vai precisar falar um pouquinho sobre o processo de tomada de decisão. Para a gente tomar decisão sobre qualquer coisa, a gente precisa processar um tanto de informação. E a maior parte dessas informações a gente nem se dá conta. A gente, muitas vezes, a nível consciente, a gente recebe o resultado desse processamento de informações. E a gente pode experimentar esse resultado como, por exemplo, a vontade de comer alguma coisa, ou o impulso de fazer algo. E como muitas vezes nós lidamos apenas com esse resultado, a gente pode acabar lidando com a gente mesmo de uma maneira um pouco mais sólida do que de fato como nós somos, ou como esses processos mentais acontecem. Talvez você pode experimentar a sensação de que na maior parte do tempo essa tomada de decisão ela possa ser controlada pelos aspectos mais executivos da mente, pelos aspectos mais executivos do cérebro, que você pode acabar nomeando e sentindo como sendo o eu, né? A idealização do eu, o ego, suas identificações, enfim. Mas esse suposto controle falha. E ele falha porque é a tentativa de uma parte de assumir o papel do todo. E se você negligencia esses outros impulsos, necessidades, vontades, de aspectos mais profundos da sua psique, eles sempre se tornarão invasores, se tornarão estranhos, já que você não os percebe como sendo constituintes. Ou seja, são partes de você, de quem você é, tanto quanto aquilo que você imagina ser você, ou aquilo que você deseja ser você. Mas o que isso tem a ver com culpa? Veja bem, se uma dessas instâncias assume as rédeas na tomada de decisão, você pode acabar tendo o impulso de fazer algo que vai contra o seu aspecto moral, e o resultado disso vai ser possivelmente culpa. A culpa paralisa e não nos dá margem para manobra, para ação. Porque quando somos invadidos por algo que vai além de nós mesmos, nós não temos o domínio. Estamos numa posição passiva de receber este ataque. Então não há o que fazer, apenas lamentar este infortúnio, lamentar essa batalha perdida. E muitas vezes buscar o conflito, que vai acabar nos desgastando, e é o que a maior parte das pessoas experimenta. Quando lidamos com a culpa, sentimentos de impotência são muito comuns. Por exemplo, se eu estou num relacionamento monogâmico e eu não queria ver o meu parceiro sofrer, por identificar que talvez eu tenha interesse por outras pessoas, mas um outro aspecto interno vai nos dizer desse impulso, desta vontade de conhecer outras pessoas, de ter outras relações. Nós somos seres ambivalentes e, dentre vários motivos para isso, nós temos diversas instâncias psíquicas apontando para direções diferentes. E aí, quanto menos você olhar para essas várias instâncias, quanto menos você aceitar e acolher esses aspectos, mais essas sombras vão influenciar a sua vida e você provavelmente nem vai se dar conta. Talvez até o chame de destino ou de azar. Como diria Jung, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. É interessante que ao sentir culpa você seja capaz de identificar de qual aspecto interno você está falando. O que está acontecendo? Pode ser talvez uma culpa de nível mais social, ou seja, um valor que talvez não faz muito sentido para você. Sei lá, pegando o mesmo exemplo, talvez você
não seja uma pessoa monogâmica, mas ao estar num relacionamento monogâmico e ao porventura trair seu parceiro, você pode se sentir mal por decepcioná-lo, mas no fundo não sente que o que você fez é errado. E quando situações assim forem caso, não seria interessante você refletir por que você se deixa levar por uma questão social na qual você não compartilha? Será que não ser verdadeiro com a sua natureza te faz bem? Será que te faz mal? Provavelmente ambos. E a questão é, você já dedicou um tempo para poder perceber, né, a polaridade dessa situação? O quanto isso te faz bem, o quanto isso te faz mal? Né? Quais são os ganhos secundários? Né? O quão cômodo é a gente estar alinhado com o que se espera socialmente da gente? Só que qual é o preço que pagamos por isso? Isso não é uma conta simples. Já em outras situações, essa culpa pode ser um pouco mais profunda. Quando esse aspecto moral, ele é, de fato, pessoal. E aí não importa se ele é compartilhado ou não. Em situações assim, a pessoa pode sentir que traiu a si mesma. Pois, no fundo, ela traiu o pacto que tem de ser a pessoa que ela se propôs a ser. A pessoa ideal que projetou de si mesma. Digamos que uma pessoa tenha como valor jamais machucar uma outra pessoa, mas talvez, num momento de fúria, acaba se envolvendo numa briga. But God is love. Percebe que em ambos os casos, a sensação de domínio de si é colocada em xeque? Tudo isso porque o sujeito entende que em algum estado emocional intenso, este não é ele, como se essa emoção fosse algo externo que o invadisse e o seu papel passivo fosse de apenas não ter conseguido controlar esses impulsos. Porque, de maneira geral, nós nos identificamos com a nossa versão calma, nossa versão centrada, nossa versão virtuosa. No primeiro caso, essa falta de domínio está na passividade, na qual se aceitam concepções externas, estranhas àquilo que nós temos de verdadeiro. A culpa nos paralisa, porque a consideramos fora do nosso domínio e não temos o que fazer. Contudo, quando a gente sai do campo da culpa e entra no campo da responsabilidade, as coisas são um pouquinho diferentes. A responsabilidade ela não está direcionada ao passado, mas de maneira geral ela está direcionada ao futuro. Ou seja, as possibilidades que nós temos de agir em determinadas circunstâncias. Para isso é importante o autoconhecimento. É importante perceber as nossas diversas temporalidades atuando. Às vezes o impulso sexual nos direcionando para a reprodução e para a perpetuação da nossa espécie apontando para uma direção, que se interage para uma repressão cultural, para assuntos que sejam tabu. Isso tudo atuando dentro da nossa subjetividade. E aí, quando nós somos capazes de diferenciar, de discernir esses processos, podemos olhar para cada um deles e elaborar. Ou seja, trabalhar as ideias, revisitar as crenças, as experiências associadas a cada um deles. E essa é, em certo sentido, nossa responsabilidade. Entender, aceitar e talvez até acolher que o desejo de comer alimentos calóricos faz parte da nossa constituição. Ele não é e não deveria ser um inimigo. Ele não é algo externo a nós. Mas o que nós podemos também fazer quanto a isso também não é um mero aceitar passivamente. Eu aceito os meus impulsos e nada tenho o que fazer com eles. Mas tampouco reprimi-los, dizer que eles não pertencem ao nosso sujeito, ao nosso ser, e entrar no mecanismo de embate com eles. E essa é a parte humana, fundamentalmente terapêutica, consciência, deixar que nossas sombras apareçam e sejam o que tem que ser, dialogar com elas, elaborar e, quem sabe, em algum sentido, modular a sua forma. Talvez elas não deixarão de ser sombra, mas talvez sua forma seja um pouco menos assustadora.
Você percebe a diferença substancial que na culpa nós somos vários, né? Somos vários e esses vários estão lutando, estão degladiando entre si. E no campo da responsabilidade, há uma certa unidade nesses vários, há o reconhecimento, a aceitação dessas várias temporalidades, que eu acho que é um termo bom para poder explicar isso. Mas o senso de totalidade, né? Quando eu falo de mim, este eu engloba tudo isso e tudo isso faz parte de mim. Não há nada fora de mim, nada duplicado. Essa é uma postura bastante inédita para muitas pessoas, né? Que estão acostumadas a lidar sempre com os infortúnios do destino, com os demônios, com tudo aquilo que está fora e me oprime, e me molda, e me impede de ser verdadeiramente aquilo que eu sou. Mas então, e você? Você acha que é possível transformar culpa em responsabilidade? É claro que essa não é a solução mágica para tudo, mas fica aí a dica, eu espero que possa te ajudar, como eu já vi ajudando inúmeras pessoas. Eu sou Rafael Baut, vou ficando por aqui. Eu te vejo nos próximos vídeos. Para isso, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para a gente continuar essas reflexões aqui. Até mais. Um abraço.